Existe um momento do mês em que nós mulheres ficamos mais sensíveis ou até mesmo irritadas. A gente fica com um pouquinho mais de vontade doce ou cansadas. Eu imagino que você já sabe do que eu tô falando, né? Aquele famoso momento chamado TPM, ou tensão premenstrual, e que hoje em dia a gente chama, na verdade, de síndrome premenstrual. Todas nós sofremos com isso e todos somos afetados. Os nossos parceiros reclamam e eu costumo brincar. Olha, se vocês estão sentindo impacto, imagina o que a gente está sentindo. Você sabia que a nutrição pode ajudar? E esse é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a prática e a ciência da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa convidada de hoje é uma grande referência em nutrição estética e muito querida. Ana Paula Pujol é nutricionista, escritora e professora. Durante toda a sua carreira, se especializou em nutrição estética e emagrecimento e publicou 6 livros sobre o tema. Em seus 20 anos de experiência em atendimento nutricional, já impactou mais de 5.000 vidas em seu consultório. Sendo uma das grandes referências de nutrição, já ministrou aulas para mais de 30.000 nutricionistas. Ana Paula é sempre mencionada por seus alunos como uma pessoa que tem o poder de descomplicar a teoria, associando ciência à conduta humanizada e cheia de empatia. Ana, é um imenso prazer poder conversar com você novamente, receber você aqui no programa. Recentemente entre aspas, né? Mas a gente teve essa mudança aí de tensão premenstrual para síndrome premenstrual. E essa mudança de nomenclatura, ela reflete até o quanto tem mais coisa por trás quando a gente pensa em SPM, em TPM. Então vamos do início. O que é efetivamente a síndrome premenstrual? Deilis, muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso finalmente participar do teu quadro no canal do YouTube. Muito obrigada mesmo, admiro muito o seu trabalho e você como ser humano também. Eu só aceito parcerias que se conectam também com a minha essência e com a minha verdade, então é um prazer fazer essa parceria com você aqui. Até arrepio. Muito obrigada, uma honra. Então, Deilis, a antiga TPM hoje é considerada síndrome pré-menstrual porque ela é catalogada como uma disfunção feminina. Então, o que significa síndrome? Síndrome significa uma série de sinais, sintomas, sensações físicas, alterações psicológicas, afetivas, sociais que formam esse conjunto, formando uma síndrome, caracterizada pela síndrome pré-menstrual. E além da síndrome pré-menstrual deles, nós ainda temos o transtorno disfórico pré-menstrual. Então, síndrome pré-menstrual é a mesma coisa que TPM, só mudou a nomenclatura. E a síndrome pré-menstrual afeta de 70% a 90% das mulheres em idade reprodutiva. O transtorno disfórico pré-menstrual é como se fosse uma síndrome pré-menstrual muito mais grave. E ela afeta aproximadamente 10% das mulheres na fase reprodutiva. Então, normalmente o transtorno disfórico pré-menstrual precisa ocorrer uma intervenção medicamentosa.
que realmente é grave, né? E é catalogado, inclusive, dentro das doenças psiquiátricas, tá? Mas imagina que a síndrome pré-menstrual, de todas as doenças, de todas as situações, né, as disfunções da mulher, é considerada a mais significativa. De 70 a 90% das mulheres passam isso todos os meses. Então, você até já adiantou a minha próxima pergunta, porque eu ia te falar, todas as mulheres têm? Ou existem realmente mulheres que nem sabem o que é uma TPM? Isso, então, assim, hoje a gente já tem alguns critérios que fazem o diagnóstico da síndrome pré-menstrual. Então, para saber se a mulher tem a tal síndrome pré-menstrual, primeiro, ela vai ter que ter pelo menos um sintoma afetivo emocional, que pode ser aquela vontade imensa de chorar, de ficar isolada, quietinha no seu canto, de brigar, de ficar, de explodir, né, de pedir o divórcio, de largar o emprego, aquelas explosões emocionais. Então, teria que ter pelo menos um aspecto afetivo, emocional, social e um aspecto relacionado a sinais e sintomas, né? Então, poderia ser dor nas mamas, cólica, dores nas pernas, fadiga, cansaço, aumento do apetite, algum sintoma sistêmico. E isso deve acontecer pelo menos 5 dias antes de vir a menstruação. Esses sintomas devem cessar na vinda da menstruação e deve acontecer pelo menos nos últimos 3 ciclos. Ou seja, é muito fácil entrar nesses critérios, né? E por isso, então, que a gente chega a 90% das mulheres em idade reprodutiva com a síndrome pré-menstrual. Nossa, com certeza. A sensação que eu tava tendo é quem nunca, né? É, não estamos sozinhas. A gente até brinca às vezes que tem a pré-menstrual, a durante a menstruação, a pós-menstrual. E quando você vai olhar o mês inteiro, né? Isso, somos mulheres de fases, né? Nos assemelhamos à lua, que também tem os seus ciclos, também tem as suas fases, mas hoje eu vejo deles uma nova visão acerca da síndrome pré-menstrual, do ciclo da mulher, né? Antes eu tinha muito aquele desejo, aquela resistência contra esse período, e sempre entrando com estratégias para bloquear isso, para não sentir isso. Depois eu fui entendendo que isso também faz parte do ser mulher. Faz parte no período pré-menstrual, muitas vezes a gente chorar aquilo tudo que a gente não chorou o mês inteiro, que a gente guardou, que a gente acumulou, sentimentos que não foram ditos, né? Sentimentos que não foram processados, que foram ali mascarados com distrações, com filme, com celular, com compra, com comida. E esse é o momento em que a gente realmente se torna mais sensível para liberar as nossas emoções, para que essa liberação muitas vezes não gere outras doenças que são muito mais graves, né? Nossa, Então, o que olhar ciclo, bonito, gostei. isso, eu acho que torna mais leve, né? Uhum, com certeza. Aliás, pensando assim, nesse olhar, pensando nessa frequência, né, um percentual que é praticamente todas as mulheres, na verdade, Sim. que experimentamos isso, né? E na diferença entre a síndrome e já algo mais sério, que é o transtorno disfórico. O transtorno é considerado patológico, você falou até uma Isso, doença psiquiátrica. isso. A síndrome pré-menstrual entra no rol de patologias? Não, ele não entra, ainda não. Mas não quer dizer que não haja necessidade de intervenção. Porque tem mulheres que não entram nos critérios diagnósticos do transtorno disfórico pré-menstrual, que tem toda uma lista não, é um checklist assim mais extenso para preencher. Então, tem mulheres que não entram, mas que têm a sua qualidade de vida muito comprometida. Ou seja, se a qualidade de vida da mulher ela é comprometida no âmbito social, no âmbito profissional, no âmbito afetivo, há necessidade sim de uma intervenção.
E Claro. ainda bem que que a nutrição pode auxiliar nesse processo. É muito lindo ver como a nutrição ela consegue modular esses processos, né? Devolvendo qualidade de vida e fazendo com que a gente não elimine todos esses sintomas, né? Não anule esse efeito sensibilidade, vontade de comer um pouquinho mais, se permitir o docinho, né? Mas que module de tal ponto que não prejudique suas relações. Ah, fantástico. Você me deu o gancho assim para o nosso próximo assunto. Mas Uhum. antes mesmo de partir para como a nutrição pode ajudar, então a gente tem vários sintomas diferentes que Mais de cento e saem. cinquenta deles Meu Deus! são catalogados. Tem até o estudo científico que mostra isso. 150 sintomas diferentes. É muito sintoma. É E muito outra, sintoma. não é só variado, não variam só entre uma mulher e outra, também variam entre um ciclo e outro. Ou seja, todo mês é uma surpresa. E é bom que os maridos fiquem avisados a respeito disso. Isso é bom, isso é muito interessante mesmo, porque assim, a gente não pode esperar então um padrão dentro da Isso, mesma mulher, vai variar. sempre. E assim, tem mulheres que relatam, não, todo período pré-menstrual eu tenho enxaqueca. Todo período pré-menstrual eu tenho dores nas pernas, ou eu tenho dores nas mãos. Tem alguns sintomas que eles são constantes de um ciclo para o outro. Mas pode ter aquele que é prevalente e mais outros. Ah, esse pré-menstrual, esse período pré-menstrual, eu senti cansaço, fadiga, o outro eu fiquei mais chorona, o outro eu fiquei mais explosiva, outro meu intestino ficou mais constipado. Então, é sempre uma surpresa. Perfeito. Fantástico, assim, quando a gente pensa nessa variedade, 150, que variam de mulher para mulher, de uma mulher para outra, não? E dentro da mesma mulher, então, é um universo, né, pra É a gente caixinha de enfrentar, não? surpresas. Exatamente. Ana, e além disso, assim, eles variam também de intensidade, então, de uma Muito. pessoa para outra e de um mês para outro. Sim, variam de intensidade, por quê? Porque tem muitos aspectos que são envolvidos. Não só os hormônios no período pré-menstrual, mas hormônios ao longo do ciclo inteiro. Então, se essa mulher, por exemplo, passou um ciclo com altíssimo nível de estresse, eu tenho alteração, por exemplo, de GNRH, que vai gerar alterações de LH, de FSH, e isso pode gerar, pode repercutir nos hormônios do período pré-menstrual. Então, não é só no período pré-menstrual, no mês inteiro vai interferir nisso, né? Se estressou muito, se fez exercício físico, se não dormiu bem, como é que foi essa alimentação? Uma alimentação muito pró-inflamatória, isso tudo pode contribuir. Tá? Então, são outros fatores também que determinam. Tanto é que mulheres têm meses que têm um fluxo intenso, no outro mês talvez não é tão intenso, um ciclo de 26 dias, no outro de 28, né? Tem mulheres que chegam até, imagina, de 21 a 35 dias, é considerado normal. Então, tem mulheres que vão menstruar a cada 21 dias, de repente, fica 28, né? Já fica preocupada. Mas porque tem esses ajustes até por meio da fase da lua, tá? Pode influenciar também nos nossos hormônios. Então, aquilo que era muito esotérico, né? Que hoje a gente já tem comprovação que isso também influencia, assim como influencia nas marés, também influencia nos nossos hormônios. A principal causa é hormonal, né? Você conseguiria, Sim. assim, em termos resumidos, mais direto ao ponto, explicar um pouquinho da fisiopatologia? Então, deles, assim, a literatura, até nos estudos mais atuais, agora de 2020, colocam que ainda não há uma causa específica determinada. Especula-se que a questão hormonal, ela influencia, mas também há controvérsias, tá? E os autores colocam como uma questão genética muito importante. Então, a gente tem o genético, tem as alterações hormonais, mas basicamente deles, o que que acontece? Por que, né, esses sintomas? O que que acontece? Nós temos do ciclo menstrual
a fase, basicamente 4 fases, né? A fase folicular, a fase ovulatória, a fase lútea inicial, lútea tardia. Basicamente essas 4 fases. Antigamente a gente dizia que eram 3, né? Fase folicular, fase ovulatória e fase lútea. Essa fase lútea, ela acontece depois da ovulação. Então, a mulher, ela ovula e depois começa a entrar nessa fase lútea, que ela é dividida em 2 fases, a inicial e a tardia. Na inicial, a gente tem um pico muito alto de progesterona. E essa relação progesterona-estrogênio, normalmente ela é mais alta, tá? Só que na fase lútea tardia, que é ali 2, no máximo 3 dias antes de vir a menstruação, né? Aí a gente já tem a queda, mas a queda brusca de tudo, de progesterona, de estrogênio, de LH, de FSH, ou seja, tudo cai. Que é o momento que é um pico dos sintomas, né? Isso. Eu até tenho uma imagem aqui que eu gostaria de compartilhar, e essa imagem mostra claramente que no início ali da menstruação, da fase folicular, eu tenho uma quantidade muito baixa de estrogênio, de progesterona, de LH e de FSH. Na fase lútea, eu continuo com LH e FSH baixa, porém, eu tenho um pico de estrogênio e de progesterona. Só que nessa fase lútea inicial, a minha progesterona é maior. Mas perto das outras fases, ela ainda é bem mais alta, tanto estrogênio quanto progesterona. E essas alterações, tanto esse pico de progesterona de estrogênio, quanto essa queda brusca de todos os hormônios na fase lútea tardia, é o que geram todos esses sintomas. Então, tem mulheres que, no período pré-menstrual, elas não vão ter uma relação estrógeno-progesterona boa, ou seja, elas vão ter mais estrogênio do que progesterona, isso não é legal. Então, essas mulheres que têm essa relação, ela tende a ter sintomas diferentes de mulheres que têm mais a predominância de progestágenos em relação aos estrogênios. Mas, resumindo, basicamente é por isso, por conta desse pico que acontece de progesterona e estrogênio na fase lútea inicial e essa queda brusca que acontece de progesterona, estrogênio, LH e FSH na fase lútea tardia. Ai, as mulheres e os hormônios. Quando eu dou aula de endócrino, eu sempre chego naquele momento assim de temos que diferenciar pelo gênero, não tem opção. O nível de complexidade nesse sentido é muito diferente. Sim. E só pra gente fechar então essa partezinha aqui e partir pra nutrição. Você falou 150 sintomas e você já mencionou vários, mas quais são então assim aqueles principais, o que a maioria das mulheres tem? Cólica, dor nas mamas, né, as mastalgias, muitas vezes com fisgadas nos seios e latejam. Alterações emocionais, sensibilidade, irritabilidade, explosões emocionais. Dores nas pernas é muito comum, tá? Constipação, extremamente comum, distensão abdominal, mulheres que já têm essa tendência a ter distensão abdominal, essa distensão ela piora no período pré-menstrual. Uma outra situação que acontece é o aumento do apetite, o aumento da vontade de consumir doces e a fadiga, cansaço. Perfeito. Então, gente, se isso acontecer com vocês, é totalmente normal. Além de várias outras coisas. Além de várias outras coisas, né? Porque você falou uns 15, de 150 tem muita coisa que pode acontecer. Isso. Uhum. E como é que a nutrição pode ajudar, então? A nutrição ela pode auxiliar de diversas formas. Por quê? Quando a gente tem aquele pico de progesterona no início da fase lútea, a gente tem acúmulo nas membranas celulares ali do útero, das células uterinas, nós temos acúmulo de ômega 6 e de ácido araquidônico. E na fase lútea tardia, que é antes de vir a menstruação, a gente tem a liberação desses ácidos araquidônicos e ômega 6 das membranas. E isso vai gerar o quê? Prostaglandinas, leucotrienos, inflamação.
Então, a primeira coisa que a gente precisa ter atenção é que no período pré-menstrual, nós mulheres estamos num alto índice inflamatório. E essa inflamação exacerbada gera a maioria dos sintomas. Então, o primeiro passo é modular o processo inflamatório. E por isso que alguns ativos, como a cúrcuma longa, como o ômega 3, como o gengibre, uma alimentação de cunho anti-inflamatório, né, rica em frutas, em verduras, em vegetais pobres em óleos refinados, em carne vermelha, né, que é uma importante fonte de ácido araquidônico, uma alimentação com frutas vermelhas, com abacate, com castanhas, nozes, mas ali pensando no estilo mediterrâneo, é uma alimentação anti-inflamatória, e essa alimentação é um padrão, assim, excelente no período pré-menstrual. E além disso, o que acontece além da questão hormonal? A gente tem uma alteração nutricional. Então, alguns nutrientes nessa fase, além dos hormônios caírem, os nutrientes também caem. Então, a gente tem uma queda plasmática de magnésio, uma queda de B6, uma queda de cálcio, e isso tudo também vai impactar nos sintomas. Por isso que quando a gente fala em diminuição dos sintomas associados à síndrome pré-menstrual, a gente não necessariamente usa o mês inteiro. A gente usa, salvo no caso de uma deficiência, né? Mas que, teoricamente, não tem deficiência, ou você não tem exames para avaliar essa deficiência, você só quer focar nos sintomas pré-menstruais, você pode iniciar 14 dias ali antes, né? Então, digamos, se o ciclo é 30 dias, 30 menos 14. Se o ciclo é 28 dias, 28 menos 14, né? Então, você faz essa conta e inicia essa suplementação nesse período. Outro ativo, assim, que é excelente, que tem muitos estudos, é o GLA, que é o ácido gama-linolênico. O GLA a gente encontra principalmente em óleo de prímula e de borracha. Então, tudo aquilo que modula o processo inflamatório e que também auxilia na modulação da progesterona no período pré-menstrual são efetivos. Então, por exemplo, a gente sempre trabalha a nutrição conforme a sintomatologia é mais prevalente. Então, se eu penso numa mulher que tem mais dores nas mamas, normalmente ela tem progesterona mais alta e prolactina mais alta nesse período. Então, o que eu posso utilizar para reduzir as dores nas mamas? Principalmente a vitamina E, o óleo de borragem e o fitoterápico, como o Vitex agnus castus, que vai elevar a dopamina e elevando essa dopamina, eu consigo modular essa prolactina. Também posso pensar numa L-tirosina, que é um aminoácido, que é associado ao magnésio, a B6 e a B9, também vão aumentar a dopamina e diminuir a prolactina, né? Se eu penso, por exemplo, em cólicas, magnésio e Vitex agnus castus, né? São os mais eficientes. Enxaqueca, eu penso no magnésio, porque mulheres que têm enxaqueca no período pré-menstrual, normalmente, ao invés de ter muita progesterona em relação ao estrogênio, elas têm mais estrogênio, né? E isso faz com que haja uma ativação dos neurônios excitatórios, como o glutamato, né? E aí eu preciso modular esses neurônios excitatórios, magnésio. Um outro sintoma muito comum, que até eu não mencionei, é a insônia, tá, deles. Por quê? É muito comum as mulheres dormem super bem, e aí chega no período pré-menstrual, elas acordam, elas têm suores noturnos, elas têm pesadelo, acordam cansadas, têm dificuldade para pegar no sono. Então, nesse caso, eu vou pensar novamente no magnésio, um 5-hidroxitriptofano. Tem fitos como a ashwagandha, que auxiliam muito também na modulação do sono, né? Aromaterapia. Então, depende muito deles, quais são os sintomas que são mais prevalentes. Mas se eu fosse te dizer assim, Ana, eu quero assim os chave, né? Quais são assim aqueles que agiriam em todos? Porque vamos pensar que a mulher tem 150, se eu for usar um suplemento para cada sintoma,
vai dar ruim. Eu concordo. E vai sair com muitas formulações, né? A gente tem que pensar sempre no que é viável. Então, o que eu pensaria? Magnésio, vitamina B6, o cálcio, que auxilia demais também na modulação de inúmeros fatores, e aí óleo de prímula. Perfeito. A gente tá com um pensamento tão alinhado, mas tão alinhado, que eu tô ultra quieta porque você tá respondendo a próxima coisa que eu vou perguntar sem que eu precise falar. Conforme você ia falando, eu pensei, bom, o que mais está se repetindo aqui é magnésio, por exemplo, apareceu em tudo. Isso. E quando a gente magnésio pensa, então... é bom para síntese de neurotransmissores. Então, no período pré-menstrual, a gente tem diminuição de serotonina, a gente tem depressão de triptofano, nós temos diminuição da conversão de triptofano 5-hidroxitriptofano. Então, o magnésio ele vai agir como cofator na síntese de serotonina. O magnésio vai agir nas cólicas também, por conta das contrações uterinas. Ele vai agir como anti-inflamatório, como antioxidante, porque a gente também tem uma queda, um aumento do estresse oxidativo no período pré-menstrual. Ele auxilia nas enxaquecas. Então, assim, é um nutriente-chave, é o queridinho do período pré-menstrual. E como a maioria das pessoas estão com deficiência de magnésio deles, na verdade, se a gente já tem deficiência no período pré-menstrual, essa deficiência só vai se agravar porque tem essa queda plasmática. Então, se tem uma deficiência constatada, usa magnésio o mês inteiro. Se não tem essa deficiência clínica, a gente pode ainda assim usar o magnésio para diminuir esses sintomas inerentes do período. E a gente usaria ali 14 dias antes da menstruação. Fantástico, fantástico. De novo, assim, eu ia te falar, nossa, é queridinho para isso, mas é queridinho para muitas coisas, né? Então, realmente a gente vai acabar usando em vários contextos. E quando a gente pensa na questão do período pré-menstrual e no magnésio, nesses sintomas todos que ele vai poder ajudar, a dosagem é a mesma ou varia de acordo com o sintoma? Depende, se a mulher ela já tem deficiência, a gente vai ter que usar doses mais elevadas. Mas normalmente deles, uma dose de magnésio elementar é de 250 miligramas. Por que eu falo magnésio elementar? Às vezes a gente vai utilizar uma forma química de magnésio, por exemplo, magnésio de malato. Se a gente não especificar que a gente quer 250 de magnésio do mineral, eles podem colocar 250 da junção do magnésio com o ácido málico. Aí eu vou ter de magnésio muito pouquinho, né? Então, normalmente é isso. Lembrando que, segundo a nova resolução, a dose máxima para prescrição de magnésio pelo nutricionista agora é 350 miligramas dia, tá? Eu posso então, estamos também... dentro. Estamos dentro do que pode, vai dar certo fazer essa suplementação. A B6, normalmente a gente utiliza doses de 20 até 40 miligramas dia, usando formas químicas mais biodisponíveis, como o piridoxal 5-fosfato. Perfeito. E a vitamina E, que você também mencionou? Isso, a vitamina E também é interessante, né? 50 a 100 miligramas seria o suficiente. O ideal é usar mix de tocoferóis, tá? Onde eu tenho vários tipos, ao invés de usar alfa-tocoferol, usar tocotrienóis ou mix de tocoferóis, que também são bem interessantes. Eu acho que uma coisa que as pessoas tendem a pensar num contexto como esse, posso tomar um multivitamínico logo? Vai resolver ou é melhor realmente fazer essa suplementação isolada? Porque a maioria dos multivitamínicos também, a gente precisa sempre considerar, primeiro, a forma química que eles estão disponíveis nos suplementos, que muitas vezes não são tão biodisponíveis quanto outras formas químicas que poderiam estar. E segundo, que além de estar uma forma química que muitas vezes não é a melhor, a gente ainda tem interação dos nutrientes, né? Então, e às vezes não é necessário inserir determinado micronutriente, que às vezes até vai competir e vai diminuir a absorção daquele que realmente precisa. Então, eu penso em suplementação pontual. Perfeito. Então, assim, de forma geral, é esse padrão mais mediterrâneo, que é um padrão mais anti-inflamatório de alimentação, e esses suplementos que a gente vai modulando no caso a caso.
E E você deu. fontes de magnésio, né? As Oi? fontes alimentares, as principais fontes de magnésio, sementes de abóbora, feijão, chocolate amargo, que maravilha, fonte de magnésio, folhas verdes escuras, as amêndoas, as nozes, tudo isso faz parte de uma alimentação saudável, né? Então, não necessariamente eu vou precisar suplementar 250 de magnésio, de repente eu consigo suplementar 150 e eu posso complementar o restante pela alimentação. É extremamente possível. Perfeito, fantástico. Ana, e você deu, assim, várias dicas maravilhosas, extremamente práticas para vários sintomas diferentes. Eu queria só aproveitar ainda essa lógica para 3 que eu acho que são dos que mais a gente recebe em consultório. Que é esse binômio de, às vezes, eu fico muito mais sensível, ou tem quem relata que às vezes fica muito mais irritada, e um que faz parte, acho, de quase todo mundo, que é a tal da vontade de doce. Essa vontade de doce. Mas sabe, tem várias situações que acontecem, não só a vontade de doce, mas também aumento do apetite, né? Em algumas mulheres acontece. Mas esse craving por doces, né, também tem a questão hormonal, pelo aumento da própria prolactina, que acontece no período pré-menstrual. E pode ver, né, enquanto a mulher está amamentando, por exemplo, ela tem muita vontade de doce, por conta da prolactina. Então, esse é um fator. O outro fator é que no período pré-menstrual, a gente tende a ter aumento da insulina. E isso gera também hipoglicemia reacional. Tanto é que diabéticos, que mulheres diabéticas, elas às vezes precisam utilizar doses diferentes de insulina ao longo do ciclo, porque também interfere na própria glicemia, né? Então, isso também gera uma hipoglicemia reacional, aumentando o desejo por doce. Mas, além disso, a gente tem uma queda da serotonina. E essa queda da serotonina faz com que a gente aumente o consumo de doce. Por quê? Doce tem serotonina? Não. Doce normalmente não tem serotonina. Mas o que que acontece? Quando a gente consome doce, a gente vai aumentar o transporte de triptofano na barreira hematoencefálica. E é o triptofano que é um importante precursor, é o principal precursor para a serotonina. Então, se no período pré-menstrual eu tenho diminuição de serotonina e a baixa e aumento da insulina, eu preciso fazer com que esse triptofano não vá competir tanto lá na barreira hematoencefálica com outros aminoácidos. E quando eu como mais doce, eu tenho mais chance de passagem, menor competição ali pela barreira hematoencefálica. E aí, então, eu tenho maior probabilidade de síntese. E além disso, deles, a gente ainda tem uma redução de alguns peptídeos da saciedade, PYY, a gente tem uma diminuição da sensibilidade à colicistoquinina, a gente também tem um aumento da grelina. Tudo de bom, né? Assim, Então, compêndio de olha coisas só que boas. interessante, né? Só que essa questão também da fome tem a ver, porque no período pré-menstrual, a gente também, por incrível que pareça, tem um aumento da taxa metabólica basal, em média 170 calorias. Então, assim como no frio a gente tem mais fome porque a gente gasta mais calorias, no período pré-menstrual a gente também, nosso metabolismo está mais elevado, a gente gasta mais calorias e o nosso mecanismo de defesa, de sobrevivência, é estimular o apetite para a gente comer mais, né? A natureza é muito sábia. Tá gastando mais calorias, coma mais. Só que a natureza esquece que a gente tem um monte de gordurinha acumulada que poderia ser usada, né, no período pré-menstrual, para fornecer essa energia que está faltando, né, Denis? E aí, como você lida com essas mulheres? Esses que têm um Oi? relato de. Como você lida com essas mulheres? Esses Isso. que têm um relato de muita Primeira vontade de doce. coisa é ter sim o consumo de carboidratos. Então, se eu estou pensando no período pré-menstrual em mulheres que têm essa desejo por doce, primeiro, consumir carboidratos, mas carboidratos que tenham uma menor carga glicêmica, que sejam mais ricos em fibras e polifenóis. Doces que sejam do tipo, então, mais saudáveis, né? Por exemplo, tâmaras, banana, canela, o próprio chocolate amargo, o 70%, que não é tão amargo, né?
comparado ao 90. Então, assim, essa é uma dica. Incluir proteína também nas refeições para modular essa questão dos neuropeptídeos. E a gente também pode utilizar alguns fitos que auxiliam, né? A gente pode utilizar como fito que demonstrou ter eficácia nesse sentido, Crocus sativos, né? Então, ele pode, a Garcinia cambogia, e também o próprio 5-HTP, que agora, pela nova resolução 5-HTP, ele também pode ser prescrito mesmo por nutricionista que não tem habilitação em fitoterapia. Então, a gente pode usar, por exemplo, um spray com Gimena silvestre 5-HTP, a gente pode utilizar uma forma farmacêutica bombom, que a gente pode manipular em forma de bombom, com 5-HTP e B6, né, para favorecer a síntese de serotonina. Então, ou a gente pode fazer um que tenha magnésio, B6, triptofano, ou um que tenha crópus sativos. Então, a gente tem várias formas, né, que a gente pode estar trabalhando, ajustando isso para as mulheres que têm esse desejo. E, assim, permitir-se, tá? Então, assim, se o corpo, ele tá pedindo doce, por que não ouvir o corpo? Qual é o problema de comer um pouquinho mais de doce no período pré-menstrual? Porque não é só o que a gente faz no período pré-menstrual que determina a nossa saúde e nosso corpo, é o que a gente faz o ano inteiro. Então, ao invés de resistir, eu tô com vontade de comer o brigadeiro. Ah, não, eu vou comer a banana com canela. Continuo com vontade do brigadeiro. Vou lá, vou comer tâmaras. Continuo com vontade do brigadeiro. No fim, era melhor ter comido o brigadeiro e ter respeitado o que o nosso corpo pede, né? Ao invés de resistir, parar, escutar o nosso corpo e, por que não, com muito autocuidado, autogentileza, dar o que ele quer, né? Mas sempre com consciência. Então, se é a vontade do doce, ok, como doce, mas devagar, aprecie bem esse doce, faça quase que uma meditação do chocolate, né? Então, aproveite o máximo de prazer com o mínimo possível, né? Então, não precisa comer a barra, 2 barras, mas se normalmente a mulher come 2 quadradinhos e na TPM ela quer comer 5, tá tudo bem também. Fantástico, Ana, assim, assino embaixo com muita força, carimbo. É exatamente a forma em que eu penso. E, aliás, gente, fica a dica aqui, que a gente tem um outro programa também com o Desirê Coelho, que fala bem nessa linha também, vale a pena vocês voltarem lá nos programas e assistir. Ana, muitíssimo obrigada mais uma vez, que imenso prazer te ter aqui. E agora eu quero ouvir de vocês. Nos contem nos comentários como é que vocês lidam com a sua TPM, como é que ela impacta a sua vida e continuem com a gente, porque já já voltamos para um bloquinho muito especial dessa vez, diferente de A Nutri Responde. Gente, hoje temos um A Nutri Responde super especial. A gente vai brincar de ajuda ou atrapalha. Antes do programa, a gente recebeu as suas perguntas sobre várias das coisas que vocês têm dúvida se de fato pode ajudar na síndrome pré-menstrual ou se não vai trazer bons resultados. E aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou falar para Ana essas coisas, ela vai me responder com umas plaquinhas, até que a gente combinou antes, mas em síntese o que ela vai falar é se ajuda ou se atrapalha,
e uma breve explicação de porquê. Mas eu gostaria que vocês brinquem com a gente. Então, quando eu falar, enquanto a Ana está pensando a resposta dela, está pensando a plaquinha, coloquem lá nos comentários o que vocês acham. Ajuda ou atrapalha? Prontos? Pronta? Prontíssima. Vamos lá. Então, primeira coisa que eles perguntaram. Exercício. Muito, ajuda muito. Não só durante o período pré-menstrual, mas o mês inteiro. Justamente porque ele auxilia na modulação das prostaglandinas inflamatórias e na diminuição também dos sintomas emocionais, afetivos e sociais, por aumento de endorfinas, de serotonina. Fantástico. Privação de sono. Não, não. Piora muito, porque a diminuição do sono, ela vai gerar uma maior sensibilidade ao estresse. Então, aquilo que era para ser um agente estressor pequeno, acaba sendo expandido e gera uma explosão emocional. Então, aumenta muito a sensibilidade ao estresse. E Privação cansaço, de sono fadiga. atrapalha tudo, né, Ana? Tudo. Eu acho que não tem uma única coisa que não se encaixaria em que privação de sono vai atrapalhar. Isso. Vamos para um que eu tenho certeza que as pessoas estão ansiosas para saber. Chocolate. Sim, ajuda. Primeiro porque tem uma quantidade boa de magnésio, porque tem uma quantidade também de antioxidantes, de polifenóis. E isso também não só auxilia na modulação do processo inflamatório, do estresse oxidativo que é inerente desse período, mas também auxilia na microcirculação, já que a progesterona no período pré-menstrual também altera a circulação. E aí a gente tem mais inchaço e dores nas pernas. Agora, preferencialmente, o chocolatinho amargo. Fantástico, tá vendo, gente? Isso é uma notícia muito boa. Sim, Ômega 3. sim. Ômega 3, assim como óleo de prímula, né? Eles modulam a inflamação. E no período pré-menstrual a gente tem não só uma diminuição de ácido linolênico para ácido gama-linolênico, então a gente tem uma redução dessa conversão. E a gente também tem a alteração das desaturases, que fazem com que a gente não tenha uma boa conversão de ômega 3. Então, o ômega 3 auxiliando no processo inflamatório pré-menstrual e também auxiliando na síntese de neurotransmissores. Excelente. Fantástico. Vamos para mais um. Dieta low carb. Não! Se for uma low carb moderada, que inclui 30, 40% de carboidratos, onde eu consigo pôr frutas, onde eu consigo pôr tubérculos, cereais integrais, ok. Mas a low carb muito restrita não é interessante porque pode alterar a síntese de neurotransmissores. Agora, se já está cetoadaptada, se já está numa low carb há meses, a continuidade da low carb no período pré-menstrual tende a não prejudicar. Agora, uma mulher não adaptada iniciar uma low carb no período pré-menstrual, especialmente se for uma low carb restrita, vai interferir, vai dar mais explosão emocional, irritabilidade e sensibilidade. E alteração do sono. Fantástico. Suplementação de aminoácidos. Sim, pode ser muito interessante, justamente porque para conferir um melhor perfil de saciedade, sendo que a gente tem a alteração de vários peptídeos e hormônios, como grelina, que aumentam o apetite no período pré-menstrual. Perfeito. E a última que eles perguntaram, coenzima Q10. Coenzima Q10 também é interessante, porque tem alguns estudos que mostram que no período pré-menstrual a gente também tem, além do estresse oxidativo, uma diminuição da função mitocondrial. Então, a coenzima Q10, ela vai auxiliar também na modulação desse processo oxidativo que ocorre ali em nível mitocondrial. Fantástico. Ana, mais uma vez, assim, não tenho palavras para te agradecer e para falar o prazer imenso, de verdade, que é conversar novamente com você. Muito obrigada por ter compartilhado toda essa experiência. Eu que agradeço o convite e que todo esse conhecimento, né, se for
se profissionais estiverem nos ouvindo, que seja aplicado com sabedoria, porque conhecimento que é aplicado é um conhecimento que gera poder para transformar, né? E se for uma pessoa que não, né, que não seja nutricionista nos ouvindo agora, que possa pensar, né, o quanto o estilo de vida, a alimentação pode impactar também na qualidade de vida das mulheres, especialmente nesse período mais sensível. Perfeito. Mais uma vez, arrepio e assino embaixo e carimbo. Carimba. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Acompanhem as redes, lá a gente vai contando todas as novas edições, todos os novos programas e tem muito mais conteúdo para vocês verem. Sempre um prazer estar com vocês. Beijos da Nutri!